Vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando as Escrituras. Como sempre, continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar divulgando esses vídeos para que outros também tomem conhecimento daquilo que Deus tem preparado, tem nos orientado através da sua palavra. Hoje eu quero falar sobre a oração respondida. Eu vou tomar por base alguns textos das Escrituras. Eu vou tomar por base o livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo 10, que ele traz essas informações sobre um homem que orava, buscava a Deus, e um dia houve um envio para ele, para que ele alguma coisa fosse informado. E eu quero ler no livro de Atos, capítulo 10, e verso 1 em diante, para nós começarmos a estudar esse texto. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo, e de muito contínuo orava a Deus. Então, as qualidades de Cornélio, que chamou a atenção do próprio anjo enviado, que o apóstolo está registrando, é que ele era um homem piedoso, um homem que fazia muitas esmolas, fazia muitas orações e era temente a Deus. Então isto é a razão que o anjo foi enviado para informar a Cornélio o que ele deveria fazer. E diz que o anjo disse a Cornélio: olha, as tuas orações, as tuas esmolas foi ouvista diante de Deus. E disse a ele: tu manda chamar lá em Jope, tem um homem chamado Simão, que tem como sobrenome Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor. Então manda chamar a ele e atende às suas palavras, escuta as suas palavras, e ele vai te transmitir. E diz que quando o anjo deu o recado, diz que se retirou. E quando ele se retirou, Cornélio chamou um de seus soldados piedoso, e diz que mais 2 servos seus, e disse: olha, aconteceu isto comigo. Na hora 9 eu estava orando, e o anjo disse para eu ir até Jope, mandar buscar o certo Simão por sobrenome Pedro, e ele vai te falar o que deve fazer. Então, as tuas orações já foram ouvidas, agora precisa tu enviar a Jope, que este homem tem a palavra. Ele vai te orientar dentro daquilo que tu queres conhecer, queres saber. E diz que ali este soldado com os 2 servos saíram em direção a Jope. E diz que quando eles se aproximaram de Jope, diz que Pedro foi para a oração, e diz que quase a hora 6. E diz que na oração veio em visão a ele um vaso, como um lençol amarrado às 4 pontas. E disse a voz a ele:
e se mata e come. Tu estás com fome? E diz que Pedro respondeu: Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Até hoje eu não comi coisa imunda, porque ali no lençol tinha quadrúpede, tinha coisas que não era lícito a um judeu ele participar, ele comer, ele se alimentar. E diz que a voz, a visão que ele estava tendo, respondeu a ele: olha, não tenhas por imundo aquilo que o Senhor teu Deus o santificou. Então, neste momento chegam os enviados de Cornélio, perguntando a respeito de Simão Pedro, se era ali que ele estava. E diz que naquele momento também o anjo disse a Pedro: desce, que tem 3 varões que querem falar contigo. E disse ele no verso 21 e 22, diz o seguinte: e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, a causa que nós estamos aqui é porque um santo anjo de Deus esteve com Cornélio, que é um homem justo, um homem temente a Deus. Esta é as qualidades de Cornélio. Embora com muitas responsabilidades que ele tinha, pois era um centurião, era um comandante, e ele ainda estava buscando tempo para buscar a face do Senhor na oração, pedir orientação em tudo que ele deveria fazer. Então esta é a causa. Quando Pedro ouviu, diz que recebeu os enviados. E recebendo, diz que no dia imediato, eles se dirigiram para Cesareia. E quando chegou em casa de Cornélio, diz que Cornélio tinha reunido os seus amigos, os seus familiares, os seus parentes, todos estavam reunidos, porque Cornélio anunciou que o apóstolo tinha as palavras, tinha a resposta, porque o santo anjo do Senhor tinha informado para ele que ele deveria ouvir as palavras do apóstolo. Então, diz que quando eles estavam reunidos, se dirigiram, e diz que Cornélio foi recebê-lo e prostrou-se perante o apóstolo. E Pedro disse a ele: não faça isto, eu sou homem também. E diz que naquele momento ele levantando e disse: olha, nós estamos aqui, queremos te ouvir, o que tu tens para nós da parte de Deus, porque o anjo determinou que nós ouvisse as tuas palavras, e agora estamos prontos para poder escutá-lo a ti, porque dentro das informações que o anjo trouxe,
tu tem a resposta para as minhas orações. Estamos aqui para ouvir. E Pedro começou a falar e dizer a ele o que Deus tinha mandado. E aqui, quando Pedro chega no verso 43 e 44, ele diz assim: a este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra. Então vejas o que Pedro disse a Cornélio. Diz: olha, a este todos os profetas dão testemunho dele, que todos os que nele crêem, e se eles recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. É o seu nome que vai perdoar os pecados. E diz que nesta hora o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então, os parentes de Cornélio, os amigos de Cornélio, a sua casa, receberam o dom do Espírito Santo. E Pedro se dirigiu para aqueles que com ele tinham vindo de Jope. Diz que os fiéis que eram da circuncisão, diz que ficaram maravilhados que o dom do Espírito Santo também se derramava sobre os gentios. Então, ele disse: olha, vocês batizem eles no nome do Senhor. Então agora, eles deveriam, como tinham recebido como eles o Espírito Santo, deveriam ser batizados também como eles tinham sido. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Agora, Pedro já tinha dito como se chamava o nome do Senhor. E ele disse que todos os que nele crescem, pelo seu nome recebiam o perdão dos pecados. Quando nós vimos no texto 36, diz o seguinte: a palavra que vos enviou aos filhos de Israel, anunciado a paz em Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, a palavra que tinha sido enviado para os filhos de Israel era esta: tinha enviado a paz através de Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor era Jesus Cristo. Então, é óbvio que eles foram batizados no nome que ele tinha apresentado, porque eles tinham recebido o Espírito como eles também tinham recebido. Então, necessário era também ser batizado como eles teriam sido batizados. E aqui, nós entendemos que judeus e gentios não se davam. Era o inimigo. E por isso o apóstolo disse: olha, ele fez a paz através de Jesus Cristo. Então agora vocês não são mais inimigos, vocês têm a mesma fé, vocês têm o mesmo dom, vocês têm o mesmo batismo. Então, vocês agora fazem parte do mesmo povo. Então era o que o apóstolo estava mostrando para Cornélio. Ele disse que quando Pedro anterior teria anunciado
uns de seus ensinos, lá no capítulo 4, verso 12, ele disse: olha, nem embaixo da terra, embaixo na terra, não tem outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Agora, quando ele disse para Cornélio, disse: a este dão testemunho todos, o que nele crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, se não tinha salvação em nenhum outro nome, era o nome usado através do batismo que perdoava pecado. Então, era necessário para eles cumprir estes requisitos. Sem isto, o perdão ele não alcançava. E quando ele estava dizendo que eles receberam como eles, ele está se referindo ao próprio livro de Atos, capítulo 2, e verso 38. E foi derramado o Espírito Santo. E o apóstolo disse que eles deveriam se arrepender e ser batizado neste nome chamado Jesus Cristo, para que os seus pecados fossem apagados, fosse perdoado. Então, aqui nós estamos vendo uma necessidade de que nós, como os outros, porque ele teria dito que isto precisaria se cumprir neles que ouviam, nos que estavam longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, se aqueles dias precisaria eles crer e eles ser batizado neste nome. Então, aqui nós entendemos que o nome é que perdoa pecado. E a Bíblia nos ensina que sem perdão de pecado, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, eu levo muito a sério isto. Por quê? Eu não posso deixar de fazer como Cornélio ele fez. Ele, quando o anjo lhe falou, ele também desejou para os seus amigos que eles também ouvissem as palavras que tinha o apóstolo. Então, dentro deste conceito, nós nunca podemos, se somos parente ou somos amigo, nós temos este conhecimento. Se nós negar aos outros, então estamos dizendo, nós só queremos a salvação para nós. Isto não é a vontade de Deus, porque ele tinha dito para eles ir anunciar a toda criatura. Se você sabe, divulgue, ensine, mostre a outros. É o que nós devemos fazer, e foi o que o Cornélio fez com toda a sua casa, todos os seus parentes, todos os seus amigos. Vamos continuar então estudando a palavra de Deus e cumprindo nosso dever como cidadão dos céus. Que Deus os abençoe. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e divulgue. E vamos continuar estudando cada dia mais a palavra de Deus. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.